Certo. Então, é, então, Rodrigo, vamos começar te apresentando, né? E na continuidade, eu queria que tu falasse um pouquinho do porquê tu resolveste estudar a filosofia do Bergson, que é uma forma da gente apresentar, acho que o pessoal tem curiosidade de saber o porquê, tanto interesse, né, nesse filósofo que não é tão conhecido assim, né? Uhum. Então eu queria que tu dissesse um pouco o porquê dessa tua proximidade para ao mesmo tempo se apresentar, né? Tá Ficava... bom, combinado. Bom, eu acho que eu comecei a. Foi meio por acaso, sendo bem sincero, que eu comecei a me interessar pelo Bergson. É, um professor meu lá da Faculdade de São Bento, onde eu fiz filosofia, era o Franklin Leopoldo de Silva. Ele talvez seja uma das maiores autoridades em Bergson do Brasil. E aí enfim, eu descobri que ele era isso, quem ele era, né? Assim, como ele conhecia Bergson. Aí eu peguei um livrinho do Bergson lá da Editora Abril, aquelas edições bem antigas, marronzinhas. É, aí eu li e me apaixonei. Principalmente pela crítica que ele fazia, que ele fez, né, ao positivismo e a alternativa que ele tenta elaborar. O positivismo sempre foi algo que me incomodou bastante. Então Fazer acho que juntou o útil ao agradável. um parêntese bem rapidinho sobre o Frank Leopoldo, só para dizer que ele é o orientador da minha orientadora do doutorado. Então, ele é um cara que Olha realmente só. das antigas aí, né? Inclusive, ele tem um curso de filosofia na Casa do Saber, junto com o Giacoia, que é legal, né? Poxa, os dois se garantem muito, o Frank Leopoldo e o Giacoia, né? Só fazer, pontuar que realmente o Frank Leopoldo assim, sem comentários, é muito bom ele mesmo como professor. Como professor Mas, e como pessoa também, né? Uma pessoa sensacional. Mas aí foi isso. Aí eu comecei a investigar o livro do Bergson, os textos do Bergson, fui me apaixonando, fiz o TCC nele e é isso. certo. O tema que a gente escolheu para tratar aqui, que é o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, ele é um tema que serve, de certa forma, como introdução ao pensamento do Bergson. Então, eu acho que essa live ela pode servir como uma live introdutória, para quem nunca ouviu falar sobre o Bergson e quer saber algo, né, sobre ele. Porque é muito marcante essa distinção que ele faz, né, em dois tipos de conhecimento, a forma como ele entende a metafísica e principalmente a crítica dele a um reducionismo positivista, né? Uhum. Então, eu vou te dar agora um tempinho para tu expor um pouco esse tema, que foi justamente o tema que você trabalhou. Eu acho que ele é um tema extremamente atual. Legal. Bom, acho que para entender um pouco a crítica do Bergson, vale a pena a gente entender um pouco o contexto da época. Bergson tá ali, né, no começo do final do século XIX, começo do século XX. É, ele é um filósofo francês super importante, né, considerado por alguns o maior filósofo francês do século passado. Foi prêmio Nobel de Literatura, assim, é uma pessoa, é um grande gênio ali que passou na história da humanidade. E ele viveu numa época em que o, o entusiasmo do conhecimento científico estava muito forte, né? Por um lado, por uma crítica a pensamentos filosóficos anteriores ali, principalmente o romantismo alemão, se for pensar, alguns tipos de idealismo, que tinham sistemas super complexos, elaborados, só que eram abstratos, né? E, assim, na hora de comprovação, na hora talvez de você colocar em vigor, tinha uma complexidade por parte das pessoas. E, por outro lado, você tinha a ciência crescendo cada vez mais, ganhando força e sendo algo que era testável, algo que era comprovável empiricamente, tudo mais. Então, existia um entusiasmo científico muito forte ali no começo, fim do século XIX, começo do século XX, assim como existe ainda hoje. Só que o grande ponto, o grande problema que Bergson enxerga é que esse entusiasmo tomou proporções indevidas quando chega num positivismo, por exemplo. Né? O que o positivismo afirma? O positivismo é uma corrente filosófica que vai dizer, ó, só é válido de conhecimento aquilo que é positivo a nós, ou seja, aquilo que aparece para a gente, aquilo que pode ser empiricamente verificável e comprovado e previsto, né? Então, tudo que não é esse tipo de conhecimento, todo outro tipo de conhecimento é inválido. Então, a metafísica, por exemplo, para ele se torna algo que é, sei lá, abstrato, são fábulas para um positivista, e tudo que não, então não pode ser comprovado no laboratório tem que ser descartado. E esse tipo de pensamento ele vai impactar várias áreas diferentes, né?
E uma delas, que talvez seja a que mais toca no pensamento do Bergson, ao menos ao meu ver, é na questão da psicologia, né? Por quê? O começo ali da psicologia como ciência, como uma matéria independente, ela está muito atrelada à ideia de você fazer um estudo da psicologia, da mente humana, utilizando-se de métodos científicos, né? A psicologia, obviamente, ela existe há muitos anos, há muitos séculos, né? Platão, a gente tem uma psicologia, já tem Aristóteles, a gente já tem lá desde os primeiros filósofos um tipo de estudo para conhecimento da mente humana, da psique humana. Só que o que acontece? Com essa influência positivista, os cientistas começaram a querer estudar a mente humana da mesma forma que você estuda a matéria, da mesma forma que você estuda o espaço, da mesma forma que você estuda uma lei física, você estuda a gravidade, você estuda, enfim, você consegue prever um cometa passando e coisas do tipo, né? E qual que é o impacto que Bergson vê nisso? Acho que um ponto importante de perceber é que esse pé atrás de Bergson como positivista surgiu depois de ele mesmo tentar exercer um papel quase positivista de prever o tempo usando métodos matemáticos. Ele tentou fazer isso, ele chegou a trocar cartas, inclusive, com Albert Einstein sobre esse tema. Ele era um cara super empolgado também com o conhecimento científico. Mas nos seus estudos ele começou a perceber que existia ali uma extrapolação, né? Existia alguns momentos, em alguns pontos, que a ciência estava extrapolando o seu limite e querendo abarcar outras coisas, né? Isso, então, voltando, fechando parênteses, volta para a psique humana. Então, a ideia na época era que, assim como a gente consegue, por exemplo, saber, eu jogando, por exemplo, um objeto com determinada força, aonde ele ia parar, qual seria a aceleração dele, etc., eu conseguiria, tendo dados suficientes para isso, prever o comportamento humano. Então, eu conseguiria, baseado no conhecimento científico, para um positivista, para um cientista que aderia a esse pensamento ali no fim do século XIX, começo do século XX, eu conseguiria saber o que a pessoa passa. A pessoa pensa, o que a pessoa vai pensar, como ela vai agir, baseado em determinado ambiente, ou eu conhecendo todos os dados dela. Né? Então, eu estudando os neurônios dela e estudando essas interações, eu conheceria a pessoa como um todo. Então, esse é um ponto importante, porque para Bergson, o que estava em jogo não é só uma questão de conhecimento, é uma questão de liberdade também. Para ele, Uhum. se isso fosse verdade, se isso fizesse sentido, a liberdade humana estava em jogo. Né? Qualquer ação que a gente teria, ou que a gente tivesse, ela simplesmente poderia ser justificada por uma série de causa e efeito de interações neuronais e talvez do ambiente ali que fizesse a pessoa levar isso. Né? E acho que um ponto importante é que tem gente que pensa isso até hoje, tá? Isso não é um debate ultrapassado. Hoje ainda existem pessoas, cientistas, pessoas importantes, pessoas com alto grau de conhecimento, que defendem essa ideia. Defendem que se a gente tiver um nível elevado de conhecimento do cérebro humano e do ambiente, a gente consegue prever um pensamento. Né? A gente vai conseguir prever uma ação, a gente consegue prever o ser humano como um todo. Certo. Então, pode Não, falar, desculpa. não, pode continuar. Quando tu esgotar aí, eu falo, que eu Tá bom. não quero te atropelar. Não, imagina. Então, assim, acho que dando esse contexto, o Bergson começa a olhar para essa situação e diz, olha, veja, está tendo uma mistura de coisas aqui, uma mistura de ideias, uma mistura de pensamentos. Acho que é um ponto importante salientar que Bergson, de forma alguma, é anticientífico, é anticientificista, é negacionista, não é nada disso. Bergson, ele vê grande valor no método científico. O grande ponto dele é até onde a gente consegue aplicar o método científico, né? E qual é o objeto de estudo do método científico? Então, Bergson vê que, por exemplo, a gente usar para estudar uma lei natural, o método científico, faz todo sentido. Mas a mente humana não. E um grande ponto disso, talvez a principal base disso, e aí talvez seja algo complexo para explicar agora, mas eu vou tentar simplificar, é que enquanto o método científico ele estuda o espaço, ele estuda questões que usam lei matemática, a justaposição de coisas que são replicáveis, a mente humana, o pensamento humano, ele recorre a um outro tipo ele tem uma outra base, que é a base temporal. Então, primeiro ponto, o Bergson separa tempo e espaço como forma de conhecimento. Né? O espaço e o tempo não são conhecidos da mesma forma. Porque o tempo ele é algo que ele é fluido, ele é contínuo, diferente do espaço, que você consegue segmentar numa questão matemática, falar um, dois, você consegue mensurar, você consegue medir, você consegue fazer coisas desse tipo. O tempo não, o tempo ele tem constante movimento. Ele até dá um exemplo, ele fala, se você olhar um pêndulo se mexendo,
num relógio e você vê aquela continuação, o que você está vendo, na verdade, são vários momentos diferentes que o pêndulo está, né? Está no momento 1, no momento 2, no momento 3, no momento 4. Ali o conhecimento científico se enquadra, ali uma matematização se enquadra. Só que quem faz aquela sequência contínua, sem parar nenhuma, é a nossa mente, não é o próprio objeto em si. Então, o objeto material, ele é algo que são vários momentos separados, um momento seguido do outro. Mas a nossa mente é que faz esse contínuo, né? Por quê? Porque a nossa mente é contínua. E por ela ser contínua, ela não ser algo parado, ela é sem parar e ela é qualitativa, o método que eu uso para estudar a matéria não pode ser usado para estudar a mente. E quando eu tento usar o método que uso para estudar a matéria, para estudar a mente, eu vou cair no reducionismo. Eu vou estudar uma parte só da coisa. Eu posso estudar o cérebro humano, e tem valor nisso. Eu posso, inclusive, descobrir que quando eu penso uma coisa, existe uma relação com o cérebro humano, né? O Bergson vai negar isso, de forma alguma. O que ele vai falar é que você não pode simplesmente estudar o cérebro humano e achar que você conhece a pessoa. Porque tem questões qualitativas totalmente diferentes. Eu posso pensar numa casa e você também. Eu posso até descobrir a região do cérebro que você está pensando, eu também. Mas eu nunca vou descobrir a qualidade daquele pensamento sem que você compartilhe comigo. Ou que eu acesse intuitivamente, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Bergson levanta o problema, que é a confusão de métodos de conhecimento entre o científico e o da psique humana e da mente humana. E ele tenta falar, ó, pessoal, vocês estão misturando as coisas e quando vocês misturam as coisas, vocês vão cair em um tipo de reducionismo. Uhum. Beleza, eu vou, na verdade, dizer tudo que tu disse, só que com as minhas Claro. palavras, né? Porque eu vou só retomar um pouco a discussão, né? Você falou que são coisas importantes. De fato, quando ele se contrapõe à psicologia, não é que ele se contrapõe ao estudo da psique, que era o que interessava a ele. Na verdade, ele vai dizer que o ser é de essência psíquica. Aí é que tá. Ele entendia tanto a complexidade, né, a importância do psiquismo, que ele percebia que a forma como a psicologia estava se desenvolvendo ali, ela estava sendo muito reducionista, né? E aí você falou alguns pontos importantes, a questão da liberdade, isso aí é fundamental, né? Quando ele vai fazer essa distinção entre os dois métodos e tudo, o que é que ele vai perceber? Ele vai perceber que muito desse reducionismo se deveu a uma necessidade, né, do estudioso, do cientista, de buscar a quantidade, aquilo que é quantificável, aquilo que é possível de ser calculado, aquilo que é determinável, digamos assim. Só que para o Bergson, aquilo que é determinável é aquilo que não tem duração, aquilo que não tem movimento, aquilo que não tem vida. E aí, quanto mais movimento você tem, na verdade, aonde aparece o movimento, já aparece um grau de indeterminação. Então, o reducionismo não é apenas na análise da psique. Na verdade, o reducionismo é, por exemplo, também quando vai se analisar o próprio movimento evolutivo, né? De modo que a gente pode entender que a filosofia de Bergson, ela é uma luta constante, uma batalha constante contra as tentativas de reduzir o real, né? Aquilo que é calculável, aquilo que é possível de ser capturado pela nossa inteligência. Porque essa forma de captura, ela descaracteriza. E aí ele vai fazer notar que houve um movimento muito típico do Ocidente, muito típico da nossa forma de conhecimento, que foi por esse sentido, da análise da matéria, né? Então, na forma de analisar a matéria, de dominar a matéria, nós desenvolvemos muito bem. Nós desenvolvemos a técnica, nós somos a civilização da técnica. Ou seja, esse caminho, ele é muito profícuo, o caminho científico. Então, Bergson não é anticientificista. Esse foi o nosso caminho. O caminho do Ocidente, o caminho que vem da filosofia, na verdade, né? Toda essa nossa trajetória, óbvio que ela tem toda a importância. Chegou aonde chegou na civilização da técnica, mas esse caminho, ele foi uma escolha. E nessa escolha, a gente perdeu algo.
E esse algo que a gente perdeu, né, é algo muito importante. Na verdade, a gente perdeu a nós mesmos, né? A gente perdeu a nós mesmos, porque aquilo que nós, como ocidentais, digamos assim, como uma civilização da técnica, aquilo que nós alcançamos, né, em termos de domínio da matéria, em termos de conhecimento da exterioridade, de certa forma deixou uma lacuna na interioridade. Aí eu volto para a discussão inicial da psicologia, né? Então, para o Bergson, nós estamos, de certa forma, voltados para essa exterioridade que você muito bem notou, que é o espaço, né? A nossa inteligência espacializa, nós estamos voltados para a espacialidade, mas o erro, né, o equívoco que o Bergson tentou demonstrar foi justamente que a gente usou essa mesma instrumentalidade que é feita para aquilo que está fora, para tentar capturar aquilo que está dentro. Aí não dá. Não dá por quê? Porque isso que está dentro, que é o que nós somos, é algo de uma qualidade intrínseca, de uma inteireza, né, de uma infinitude até, nós podemos dizer, que não pode ser capturada dessa maneira sem que isso seja descaracterizado. E aí é que tá. A forma como a psicologia estava se desenvolvendo era uma forma que descaracterizava o eu profundo, né? Então, o Bergson faz esse jogo desde da primeira obra dele, que são os dados imediatos da consciência, foi a tese de doutorado dele. Ele faz essa distinção entre o eu profundo e o eu superficial, né? Esse eu profundo, ele não é fácil de ser alcançado. Eu já falei um pouquinho, eu jogo para ti. O que é que tu tem a dizer sobre isso, né? Não, acho que esses pontos que você falou são ótimos. E é engraçado, né? Porque acho que não dá pra gente ler o Bergson também sem pensar na influência do pensamento darwinista nele. O Bergson, ele entende que o ser humano, a gente, diferente, por exemplo, um animal, ele foi dotado a maioria dos animais foi melhorando a questão física, as questões adaptativas, né, de movimento e etc, para se adaptar ao ambiente. O ser humano, ao contrário, ele teve a inteligência desenvolvida. Só que uma inteligência principalmente voltada para a manipulação de materiais. Então, acho que o primeiro ponto é, talvez a própria ideia evolutiva do Bergson leva a gente a se afastar de si mesmo, que você comentou. Porque para o homem se desenvolver, para o homem crescer, para o homem conviver melhor com o ambiente, o Bergson entende que foi natural para a gente, para o ser humano, acabar inclinando um pouco mais para essa ideia de manipulação da matéria, que chega em algum momento nesse conhecimento científico, né, que a gente comentou. E tem outro ponto também que para ele é importante, que é a questão da linguagem, que está atrelada a isso. A linguagem também é super importante, né, para o desenvolvimento do ser humano, por N motivos, inclusive para esse domínio da matéria. Só que a linguagem também é uma forma de você transformar algo que está em duração, algo que está contínuo em mudanças, em algo estático. Então, por exemplo, se eu falo para você, eu estou triste hoje, e se você me disser, você está triste hoje, vai ter com certeza alguma coisa em comum entre essas duas falas. Mas o meu sentimento de tristeza, com certeza, vai ser muito diferente do seu sentimento de tristeza. Desculpa, A gente pega. Não, imagina. Tá. A gente pega alguma coisa em comum que existe entre esses dois, mas isso não reduz a minha tristeza à sua tristeza. Só que a gente está habituado a pensar assim, né, de forma linguística, de forma de domínio da matéria, ou seja, a lidar no dia a dia com coisas que são estáticas. Então, para esse movimento nosso sair disso que é algo fixo, algo imóvel, como a palavra é imóvel, apesar das mudanças da palavra no decorrer, mas, enfim, no contexto ali, a palavra ela é imóvel. Apesar da matéria ser imóvel, a gente alcançar aquilo que é duração, aquilo que é contínuo, aquilo que é qualitativo, aquilo que está sempre em mudança, por mais que seja mais fácil, é mais difícil ao mesmo tempo, por conta da forma como a gente cresce, a forma como a gente aprende, a forma como a gente convive, né? Inclusive o Bergson fala, e aí acho que esse é um ponto importante, né? Para o Bergson, a principal forma que a gente consegue ter, a primeira forma de entender o conhecimento intuitivo é olhando para a gente mesmo, né? Para conhecimento da duração, para conhecimento daquilo que não é espacializado, mas é algo contínuo. A gente sabe que a gente está sempre em mudança, a gente sabe o que a gente conhece de forma imediata, a gente sabe os nossos sentimentos, nossos pensamentos, para além do que a palavra de uma limitação linguística ou algo do tipo. Então a gente tem esse conhecimento de nós mesmos, né?
Então, ele em tese é mais fácil, porque é só a gente olhar para a gente mesmo e conhecer, e ter esse conhecimento intuitivo. Mas, por outro lado, ele é mais difícil. Por quê? Porque a gente está habituado a pensar de uma forma que traz essa ideia de você manipular e controlar o ambiente externo a você, por conta dessa ideia evolutiva do Bergson. Então, você tem essas duas tensões, né? A gente, por natureza, tem o conhecimento de nós mesmos intuitivo, mas, por outro lado, a gente está habituado, a gente cresce aprendendo a olhar para as coisas externas a nós, para olhar as coisas que são materiais, e esquece da importância do conhecimento de nós mesmos e que pode ser aplicado a outras coisas, que é esse conhecimento da duração, do qualitativo, que vai além do que as palavras, do que a matéria pode limitar. Para Bergson, inclusive, isso tem uma questão até mesmo de como a filosofia cresceu, né? Porque desde os antigos gregos ele fala que a gente aprendeu que aquilo que é móvel, que é mutável, tem menos valor do que aquilo que é imutável, daquilo que permanece, né? Desde as ideias de Platão, por exemplo, ao pensamento aristotélico, que você tem a ideia da substância e coisas do tipo. A gente vai sempre aprendendo e lidando com as coisas imutáveis como melhores que as mutáveis, como as que estão por trás. Mas para Bergson não. Ele fala, não. O que está por trás de tudo isso, por exemplo, do que eu demonstro, do que eu falo, do que eu ajo, é o meu pensamento, que é contínuo e que está causando tudo isso que a gente vê como algo estático, algo fixo. Uhum. Beleza. Eu vou tentar situar um pouco dessa discussão para a linguagem de cristão, como se diz, né? Para a linguagem de quem não tem filosofia. Porque às vezes pode ser que tenha alguém perdido, né? E o pessoal que vai assistir a live depois, porque a minha ideia é conseguir mostrar a importância, né? A beleza, digamos assim, do pensamento do Bergson. E aí eu queria pegar alguns conceitos que você falou, mas falou assim, en passant, para esse ponto que o pessoal já conhecia, né? Que é intuição, né? Você falou linguagem. Então, assim, uma coisa que a gente ainda não falou foi sobre filosofia, né? Porque quando a gente fala em dois tipos de conhecimento, a gente falou em um tipo de conhecimento que é o científico, esse outro tipo de conhecimento a gente não especificou, é o conhecimento filosófico, é o conhecimento metafísico, né? Então, aí como você começou a falar, o conhecimento filosófico, em sendo um conhecimento rigoroso, ele precisa partir de algum ponto, né? Então, essa questão do ponto de partida, ela sempre foi extremamente importante dentro da filosofia, justamente por esse aspecto rigoroso. Então, você tem, por exemplo, uma filosofia como a filosofia do Descartes, que ela começa, né, a partir da busca de um ponto arquimediano, de um ponto indubitável, de uma certeza absoluta. E essa certeza que o Descartes encontra é a certeza da minha própria existência como substância pensante. Eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar que eu penso enquanto duvido, né? Então, penso, logo existe toda aquela coisa do cogito, que inclusive já estava em Santo Agostinho, lá na Cidade de Deus. Mas isso é outra história. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Bergson, ele também vai tomar um ponto de partida, que não está na exterioridade. Essa questão de tomar um ponto de partida da filosofia que não está na exterioridade, ela já é uma opção filosófica. Porque se você vai lá para os primórdios da filosofia, você vai ver determinadas correntes. Então, você tem uma corrente para a qual o conhecimento ele se dá a partir das coisas, né? Você tem uma outra corrente para a qual o conhecimento se dá a partir do próprio pensamento, né? Já vem lá do Parmênides, o ser é e não pode não ser, né? Porque você coloca a aparência, o movimento, né? Aquilo que se apresenta como falso. Então, você volta para a questão lógica, para o princípio de identidade. Então, são movimentos da filosofia, são caminhos da filosofia. Ora, me parece que o caminho escolhido pelo Bergson é um caminho, de certa forma, parecido com o caminho de Santo Agostinho, porque é um caminho que parte da interioridade. Para Agostinho, o conhecimento, ele parte da interioridade. Que ele diz, né? Não vá para fora, volte a ti mesmo. No homem interior habita a verdade. Então, o Agostinho, que foi um precursor do cogito cartesiano, ele já trazia essa ideia da volta a si mesmo como ponto inicial do conhecimento, só que em Agostinho você tinha uma densidade existencial que se perde no Descartes. Você tinha um conflito, você tinha uma noção de existência mesmo
mesmo de concretude no sentido dos questionamentos existenciais que ele se colocava ali quando ele buscava esse eu, né? E no Descartes é que você tem um eu de superfície, que se encontra enquanto um sujeito que pensa. De modo que o Bergson, quando ele sugere esse retorno ao eu profundo, de certa forma, é esse eu um pouco agostiniano, no sentido de que é um eu existente, é um eu concreto, é um eu com sua história de vida, né? Então, não é simplesmente um eu que pensa, né? Não é isso. É toda a nossa inteireza. Isso que o Bergson vai dizer com as metáforas dele, né? Que ele fala muito através de metáforas, ele vai dizer que nós somos uma melodia inconclusa. E que quando nós incidimos sobre essa melodia com a nossa inteligência, até mesmo com a nossa linguagem, interrompendo, descaracteriza. O que é que significa isso? Significa o movente que nós somos, a duração que nós somos, a existência que está continuamente se acrescentando, acrescentando algo a si mesmo, essa experiência, né? Então, é muito louco isso, porque a ideia do Bergson é que nada é estático, e principalmente nós não somos estáticos. Então, a psicologia em se colocando como uma ciência, ela precisa, de certa forma, fazer de conta que nós somos um elemento ali que ela pegou, né, para estudar, mas nós não somos. Então, porque a cada momento de reflexão que nós fazemos, a cada momento em que nós tentamos capturar isso que nós somos através da inteligência, através da linguagem, através de uma análise, a gente perde algo. Então, a gente tem que entender que aqui já está apontando para uma ideia de profundidade do psiquismo, de inteireza do psiquismo, só que é muito interessante que é algo como o inconsciente freudiano, digamos assim, mas que é muito distinto do inconsciente freudiano, porque na verdade não é inconsciente, é outro grau de consciência. Porque aí voltando para a questão da psicologia que você começou a tratar, né? Você tem, de um lado, ou no começo ali, uma psicologia reducionista ou superficial, digamos assim, positivista, que quer estudar o psiquismo, estudar a psique como se fosse algo meramente material, né, que pode ser calculado. E aí você tem na Alemanha se desenvolvendo ali um tipo de psicologia mais concreta, né, que vai se basear através da medicina mesmo, lá dos estudos de Charcot, né, dos psiquiatras e tudo, a partir das patologias. E aí, só que o Freud, ele acaba, de certa forma, indo por um caminho que não é o caminho do Bergson. E o Bergson está meio que observando esse desenvolvimento da psicanálise, né? É algo meio contemporâneo aí, só que ele está numa escolha diferente. Por quê? Porque para ele é o espírito. Para ele é uma inteireza, que não é simplesmente um inconsciente, né? Que não é simplesmente algo no sentido que o Freud vai colocar, mas é o fato de que são graus de consciência. E que essa consciência com a qual nós atuamos no mundo é só a consciência com a qual nós atuamos, ou seja, ela é uma consciência atual, ela está no presente, né? Então, para além dessa consciência atual, que é simplesmente a ponta do vértice de um cone muito mais amplo, você tem toda uma profundidade que é tudo aquilo que nós somos, né? Então, e aí é muito original, a gente não sabe como colocar o Bergson, né? A gente não sabe como colocar ele, porque ele aponta não para uma psicologia racionalista, não para um irracionalismo, não para um inconsciente no sentido freudiano, né? Então é algo muito peculiar, né? Que, de certa forma, pode ser até tido como um precursor da fenomenologia, mas também não é isso. E, enfim, ele é irrotulável, né, Rodrigo? Sim, sim, de fato. Inclusive, acho que isso que você comentou, né, dessa ponta do iceberg, embora acho que seja uma analogia falha, né, assim, pra gente, porque pode dar a entender para quem tá ouvindo que se parece com a ideia freudiana, mas não é. Mas acho que tem muito aquela questão que o Bergson fala de novo da questão evolucionista, né? A gente tem
esse acesso mais imediato, mais fácil, aquilo que vai ser usado para o dia a dia nosso, né? Aquilo que tem uma função mais prática da coisa. Mas não que a gente se reduza a isso, né? E acho que é o ponto que você trouxe, Catarina, que é super importante. E assim, só para deixar claro, né, quando a gente está falando de psicologia aqui, não é psicologia como a gente vê no dia a dia hoje, não é psicologia clínica, né? É muito voltada ali para psicologia no início, ali no estruturalismo do Wundt, enfim, principalmente dos psicólogos alemães ali que estavam querendo analisar em laboratórios mesmo o conhecimento da psicologia humana, enfim, por uma introspecção, a pessoa fica analisando quanto tempo ela demorava, quando ela tinha tal sensação, quanto tempo ela demorava com aquela sensação, e você tinha essa medição das coisas. Então, era um início ali da psicologia muito voltado para esse conhecimento científico. E tem aqui mais um ponto que é importante, que acho que está no plano de fundo de tudo que a gente falou, mas acho que vale a pena a gente destacar também, que é o papel da memória em tudo isso, né? O Bergson, ele chega a equivaler consciência à memória, né? Ele é um empirista extremo, então assim, o conhecimento, a formação nossa é mediante as experiências que a gente tem. E a memória é o que está por trás desse acabouço, né? Essa duração contínua de tudo que acontece. Então, a própria memória em si, ela vai fazer com que, por exemplo, se a gente visite, e dá esse exemplo, né? Se a gente visitar Paris 2 vezes, a gente não vai ver a mesma Paris, né? Por mais que seja a mesma cidade, com os mesmos prédios, com, sei lá, com um ambiente muito parecido, a memória do que a gente passou vai fazer com que a nossa experiência nova seja totalmente diferente. E a experiência que a gente tiver dessa forma, dessa segunda visita, vai fazer com que uma terceira visita seja totalmente diferente. Ou seja, o fato de nós termos memória, que é o que permite a duração, né? Que é o que permite que a gente, quando a gente vê o pêndulo do relógio, a gente veja como algo contínuo, porque a gente lembra do que aconteceu e a gente vai juntando essas informações, vai formando um todo só, algo único. É o que faz a gente ter essa mente, essa psique qualitativa, né, que vai se diferenciando, que vai trazendo coisas novas, que vai fazer algo contínuo, algo durável. Então, a base para o Bergson de toda a consciência, né, a base do acesso à consciência, a nossa consciência, ela se dá por conta da memória. Se a gente não tivesse a memória, nada disso seria possível. Enfim, acho que é um ponto só legal da gente levantar também. Pois é, você falou memória, né? Para quem não conhece, tem um livro do Bergson, Matéria e Memória, que é um livro que precisa ser estudado, assim. Eu acho fantástico, mas eu aviso logo aos navegantes que é um livro difícil pra caramba. Sim. É um livro muito difícil, mas é interessantíssimo, assim. Porque ele é muito arrojado, assim. Na verdade, o Bergson, ali no Matéria e Memória, ele pega aquilo que é o ponto fundamental daquilo que ele quer combater, que é a questão das localizações cerebrais, né? A partir das localizações cerebrais, desenvolveu-se a ideia, que para o Bergson é falsa, do paralelismo psicofisiológico, ou seja, a ideia de que existe uma equivalência entre o cérebro e a mente, né? Entre o aspecto psíquico, né, e o aspecto físico do cérebro. E isso, para alguns neurocientistas, né, para alguns cientistas daquela época, a questão das afasias, a questão dos problemas de linguagem, das localizações cerebrais, isso seria uma prova dessa relação. Aí o Bergson pega isso, pega os fatos, ou seja, como você falou, ele é um empirista, ele pega os fatos, e ele vai mostrar que, ao analisar esses fatos, você não chega obrigatoriamente à tese do paralelismo. Você chega à tese de que existe uma relação. O fato de existir uma relação entre cérebro e mente, entre cérebro e psiquismo, não significa um paralelismo, não significa uma equivalência. É isso que ele vai mostrar. Então, para o Bergson, o cérebro, ele é um instrumento de manifestação, ele é um órgão de atuação em relação à vida. Quando você fala em evolucionismo daquela forma, eu entendo como pragmatismo, que você estava querendo dizer, no sentido de que no Bergson existe a plena consciência de que nós estamos no mundo para viver, né? Que nós estamos dotados
dados de um organismo que está no mundo para viver. Então, o cérebro, ele não deixa transparecer, ele não deixa passar a completude daquilo que nós somos. Ele não deixa passar todo o conteúdo, ele é um filtro. Então, o cérebro é um filtro que nos possibilita estar atuantes na vida. Então, o cérebro é um órgão de atenção à vida. Essa é uma definição do Bergson. O cérebro é um órgão de atenção à vida. Então, quando você tem um problema no cérebro, não significa que você teve significa um problema na relação desse espírito que insere através do cérebro, né? Mas não necessariamente que haja essa relação. Então, isso se repete muito em várias obras do Bergson. Isso o quê? Essa ideia de que o espírito é mais. Essa força espiritual, essa energia espiritual, essa potência espiritual, essa energia criadora, ela se vale da matéria. Então, nós temos um organismo extremamente desenvolvido, dotado de um cérebro, porque aquilo que nós somos precisa dessa compleição física, precisa dessa manifestação exterior, precisa dessa organização para se manifestar. Ou seja, o grau de liberdade que nós somos pressupõe esse tipo de instrumento que é o cérebro. Mas não significa que o cérebro nos esgota, né? Sim. Então, no Matéria e Memória, ele trabalha tudo isso e muitas outras coisas, né? A teoria lá da percepção. E eu acho que é um livro que precisa estudar, que precisa ser estudado pelos cientistas, né? Porque o que ele está dizendo ali, e que ele não disse só ali, ele diz em outros ensaios, e tem a ver com o nosso tema, para a gente não fugir muito, muito do tema, o que ele está dizendo ali é que muitos desses cientistas que defendem a tese do paralelismo psicofisiológico, né, da equivalência entre o cerebral e o mental, na verdade, eles estão com um pressuposto metafísico. Sim. Esse pressuposto metafísico, ele vem justamente, aí a gente pega o comecinho da nossa live, ele vem justamente de uma escolha na modernidade por um tipo de conhecimento que é um tipo de conhecimento que optou por aquilo onde não há liberdade. Aquilo que é possível de ser calculado, aquilo que é possível de ser medido. Então, essa escolha do conhecimento fez com que a ciência se desenvolvesse. Mas, ao mesmo tempo, a tentativa de levar esse conhecimento que é da matéria, o conhecimento científico, para análise da onde há liberdade, aí incorre em reducionismo. Então, isso, de uma maneira muito grave, no estudo do psiquismo, porque isso tem uma dimensão moral, isso tem uma dimensão ética, isso tem uma dimensão enorme. Porque quando você entende que cérebro e mente se identificam, né, se equivalem, né, você não pode chegar nem a cogitar a hipótese da imortalidade da alma. E ele vai deixar aberta essa possibilidade da imortalidade da alma, né, da imortalidade do psiquismo, né, da sobrevivência da consciência, justamente porque ele vai provar, ele vai mostrar que não há uma equivalência. E se não há uma equivalência entre o cérebro e a consciência, quando acaba o cérebro, quando o cérebro fica aqui embaixo de 7 palmos, né, nada nos leva a crer que a consciência não possa continuar. Então, ele não vai, obviamente, ele não vai querer provar a sobrevivência dessa consciência. O que ele está lidando é uma outra coisa. Ele está dizendo, ó, essa ideia da equivalência entre a mente e o cérebro, ela não é uma tese, ela é uma hipótese cheia de pressupostos metafísicos. Dito isso, é muito provável que haja uma sobrevivência da consciência, né? Então, isso é importante do ponto de vista ético, óbvio, porque se você tem a ideia de mortalidade, né? Então você vai ter uma outra concepção de homem, uma outra concepção de vida, uma outra atitude diante da vida, né? Então, eu sei que se a gente fosse com duas pessoas apaixonadas pelo Bergson, né? Se a gente fosse falar que a gente ia passar horas e horas falando. Mas eu acho que a gente tem que começar a tentar sintetizar aí, né? E tentar, de certa forma, traduzir isso que a gente está dizendo, né? De uma maneira meio
caótica, talvez, para quem está ouvindo, para tentar chegar a alguma conclusão e tentar mostrar para as pessoas como é legal para elas, como é interessante para elas se elas começarem a ler o Bergson. Então, eu passo a bola aí para ti. Boa. Não, acho que você fez um bom acho que você sintetizou bem, Catarina, um problema que levantou, né? O problema e a forma como ele lida isso. Porque, de fato, vamos lá. O que o Bergson fala sobre esse tema, né, que envolve bastante a questão do conhecimento, é o seguinte: a gente consegue saber, por exemplo, que, vamos supor, eu estou pensando numa casa. Bom, você já deve ter visto, né? A gente tem cientistas que fazem experimentos com pessoas em coma, do tipo, pensa, sei lá, em você na neve e outra pensa em você em outra situação, e elas conseguem ver padrões ali de que áreas do cérebro diferentes são ativadas com esse pensamento e conseguem colocar, por exemplo, como se fosse uma resposta sim, outra não, né? Então, ou seja, há uma relação ali clara entre o pensamento da pessoa e o cérebro dela. E o Bergson não vai negar isso. O ponto do Bergson é que, tipo, de fato, eu consigo olhar o cérebro da pessoa e, e estudar quando existe um pensamento. O ponto que está por trás de tudo isso é você falar assim: sempre que tiver tal relação, tal interação no cérebro da pessoa, entre os neurônios, logo aquela pessoa vai estar pensando isso. Ele fala: não, isso é um absurdo. Primeiro, como é que você vai saber que é sempre assim, né? As pessoas diferentes vão pensar em coisas diferentes. Pode o mesmo local cerebral ser o alvo de coisas diferentes. Já começa por aí. E a partir do momento que você faz você chega a uma conclusão dessa, você está fazendo metafísica, né? Ou seja, você está tirando conclusões de coisas que vão além do seu objeto de estudo. O que você pode olhar no objeto de estudo é que houve uma relação, uma interação neuronal. O que você não pode é fazer uma afirmação dessa. Porque se você chegar a uma afirmação dessa, você vai estar ainda extrapolando o seu objeto de conhecimento. Ou seja, para o Bergson, a partir do momento em que o cientista ele se reduz a ser um positivista e dizer que tudo é cerebral, ele não está sendo um positivista no fim das contas, porque ele está indo além do objeto de conhecimento dele, né? Então acho que esse é o grande ponto, né? O Bergson ele traz para a gente a limitação do método científico para alguns tipos de conhecimento. Isso é saudável para o cientista, isso é saudável para a pessoa que não faz filosofia, para uma pessoa que tem outras formas de conhecimento. Por quê? Porque você tira uma responsabilidade da pessoa de inferir coisas que vão além do objeto de conhecimento dela, e da capacidade dela ou do estudo dela, né? Se a gente pedir para um cientista falar para a gente o que a gente está pensando e tentar fazer esse tipo de análise, a gente está indo além do que é proposto fazer. Isso é injusto também com essa pessoa, né? E a partir do momento que a gente consegue entender que existem formas diferentes de conhecer o mundo, aí sim a gente vai conseguir conhecer o mundo na sua totalidade. Porque se eu tento reduzir o mundo, por exemplo, só a questões mentais, eu também não vou estar trazendo o mundo na sua totalidade. Eu vou cair, sei lá, no solipsismo da vida, né? Ou seja, só o que está na minha mente é o que existe. Eu vou descartar a matéria, posso descartar um outro, posso trazer vários problemas com isso. Não, eu tenho que assumir o conhecimento da matéria e as formas como foram já comprovadas de conhecimento da matéria, elas são super válidas. Elas são importantes. A prova disso é nítida. A gente vê o avanço científico que traz vacinas pra gente, que traz conforto pra gente, que traz melhoras da comunicação. Isso são todas as formas que o homem encontrou de manipular a matéria, manipular o mundo físico e trazer coisas positivas, né? Então, agora, se eu chegar nisso no limite, eu estava ouvindo um podcast essa semana que a pessoa do podcast literalmente falou, ó, tudo que acontece na pessoa é causado por uma relação neuronal que vai dar a questão do DNA dela, de como ela nasceu, dos efeitos disso, de como isso foi desenvolvido, ou seja, o ambiente e a genética dela que faz tudo, faz isso. E como é que eu posso, então, defender a prisão de uma pessoa se ela é simplesmente filha do contexto dela, né? Ela não escolheu nascer com aquele DNA e nem onde ela nasceu, mas ela nasceu assim. Então, como é que eu posso decretar a prisão de alguém? Como é que eu posso, por exemplo, falar para uma pessoa, oh, isso que você está fazendo não é legal? A pessoa pode simplesmente se defender e falar assim, putz, mas o que eu estou fazendo, eu sou fruto do meu contexto, né? Ou seja, qualquer questão que vai além do conhecimento simplesmente de causa e efeito, ele se perde. E a implicação disso para a nossa vida prática é absurdo, né?
Eu dei essa questão eu dei exemplo da questão da prisão, mas imagina isso para o nosso dia a dia, assim, né? Nossa relação interpessoal, ou até mesmo de nós mesmos. Você vai cair num pensamento de você que você é isso. Você não vai poder mudar, não vai poder fazer nada, porque se você nasceu daquela forma, você é aquilo no fim das contas, né? Então, é um ponto que mostra um extremo de um tipo de conhecimento entrar em outro campo de conhecimento que não é dele, né? Ou seja, uma extrapolação pode trazer consequências super graves pra gente. E o Bergson, ele luta muito contra isso. Ele vai falar, putz, não, o que está em jogo é liberdade, o que está em jogo é a base do ser humano. Pode falar. Não é nem assim que o que está em jogo é a liberdade, parece que ele está querendo defender a liberdade. Sim, ele quer defender a liberdade, mas ele quer defender a liberdade porque ele encontrou a liberdade. Então, voltando um pouquinho para aquela questão do ponto de partida, né? Quando nós voltamos o espírito para nós mesmos, ou seja, quando a consciência conhece a consciência, quando eu me pergunto o que eu sou, e quando eu faço esse movimento, que não é um movimento habitual, que não é um movimento natural, que é um movimento de interiorização, quando eu faço isso, o que é que eu encontro quando eu me encontro? Eu encontro uma potência criadora, eu encontro uma potência de liberdade. Então, ele não se reduz à causalidade, tal como a causalidade se apresenta na natureza. Então, existe uma divergência dele com Schopenhauer que eu estudei no mestrado. Mas, enfim, ele encontra a liberdade. A liberdade é o dado imediato. O dado imediato da consciência é a liberdade. A consciência é a liberdade. Né? Então, munido disso, é que ele vai combater todo esse determinismo que se espalha em várias vertentes e que tem implicações enormes. Quando você pensa no determinismo no sentido de achar que o nosso comportamento é totalmente causal, né? Ou seja pelo meio, ou seja por um DNA, ou seja seja lá o que for, ele vai contra isso, né? Então, por quê? Esse eu que nós somos, ele é livre. Essa força que nós encontramos quando nós nos voltamos para nós mesmos é a liberdade. E tem aspectos, assim, belíssimos, no sentido dessa ideia da intuição bergsoniana, né, que a gente falou um pouco. O pessoal pode não entender. O que é a intuição para o Bergson? A intuição é esse movimento do espírito para a interioridade. Porque é como se fosse assim, nós somos consciência. Nós somos, porque às vezes a gente se define, o homem é um ser racional. Sim, ele é um ser racional. Porque a racionalidade é o espírito voltado para fora. É o espírito voltado para a inteligência, para a espacialização. Então, a linguagem ela é inteligência, a espacialização ela é inteligência, mas isso é exterioridade. Para eu me voltar para dentro, para eu me conhecer, para eu me acessar, eu preciso de um outro tipo de conhecimento, que é a intuição. Então, esse conhecimento é um conhecimento imediato. É daí que parte a filosofia. Porque é o conhecimento que eu tenho e que ele digamos assim, o primeiro, o fundamental, o primordial, aquilo de onde eu devo partir. Não é a inteligência que me dá. Sou eu que descubro em mim. E quando eu me descubro, quando eu busco esse eu encontro a liberdade. Então, a gente tem essa ideia de eu profundo, né, na sua qualidade, na sua inteireza, na sua multiplicidade heterogênea qualitativa, que é aquela expressão horrorosa que ele usa na tese de doutorado, mas isso aí é justamente o que ele quer preservar, o que ele não permite que seja descaracterizado. E a forma como eu olho para isso é a mesma forma de olhar que vai fazer eu perceber que o movimento da vida, que o movimento criador da vida, ele não pode ser reduzido ao mero determinismo. Quando eu interpreto, mais uma vez, os fatos inegáveis da evolução, eu não necessariamente chego a um materialismo, a uma causalidade, a um determinismo, como um cientista materialista cheio de pressupostos chega. Por quê? Porque eu entendo que da mesma forma que em mim isso não pode ser reduzido,
porque o que existe é uma força, um espírito que está se valendo da materialidade que eu sou, da mesma forma é no movimento da vida. O elan vital, a força criadora, a energia que nós não vemos, né, que move tudo, ela vai utilizando a materialidade. Então, o que é a vida? Né? É a inserção da liberdade na matéria. Então, a vida é a inserção da liberdade na matéria. E isso aí tem um sentido. Então, assim, para não me alongar muito, mas para tentar minimamente deixar as pessoas com curiosidade, para perceber assim, a vastidão e a beleza que é a filosofia do Bergson, né? Aponta para um sentido da vida. A filosofia do Bergson, ela nos dá um sentido da vida, que é um sentido muito belo, porque ela vai mostrar justamente isso. O movimento da vida, o movimento criador, a evolução é criadora, porque ela tem, não necessariamente uma finalidade determinada, digamos assim, no sentido reducionista, mas ela tem um sentido metafísico. Ela tende para algo, né? Então, ela tende para a liberdade, ela tende para ampliar a liberdade. Todo o movimento da evolução é um movimento de ampliação da liberdade. E nós, como o ápice da evolução, no sentido, pelo menos aqui, né, na Terra, nós somos os seres mais livres. Nós somos os seres mais livres. Mas não se esgota aqui. Não se esgota aqui. E aí a gente vai lá para o último livro do Bergson. No último livro do Bergson, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que o sentido dessa evolução é criar criadores. É criar seres capazes de entrar em contato com a potência criadora da vida, que é o amor. Ou seja, o objetivo da vida, qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida é criar seres capazes de amar. Eu sei que eu fiz uma extrapolação enorme, porque isso é o último livro do Bergson, não era isso que a gente ia tratar, mas para dizer assim, porque tá tudo ligado, né? Tudo tá em tudo. Então, assim, essa valorização do espírito, essa valorização da liberdade, essa valorização da inteireza que nós somos, essa irredutibilidade daquilo que nós somos, né? Eu acho que isso é um aspecto fundamental no pensamento do Bergson.